Olá, boa tarde. Nós estamos começando o nosso Caminhos Online, que é o que nós chamamos um webinar, uma conversa que nós temos, terça sim, terça não, a respeito do mercado de comunicação e, mais especificamente, sobre a mídia out of home. A gente produz esse programa especialmente para a associação, existe uma associação só de mídia out of home, chama ABMO, Associação Brasileira de Mídia Out of Home. E a ideia é exatamente essa, a cada mais ou menos 15 dias, a gente conversar com pessoas interessantes no mercado, que tenham boas experiências, que possam trazer novas práticas, possam sugerir caminhos, e por isso a ideia desses nossos caminhos. Hoje nós temos uma ótima visita, se você é do mercado já deve conhecê-la. Estamos falando da Miriane Schmidt. A Miriane, ela tem um bom tempo de trabalho em anunciantes e, mais recentemente, ela mudou, voltou, ou começou, ela vai contar a história melhor do que eu, na Santa Clara, onde ela hoje dirige a mídia da Santa Clara. Bem-vinda, Miriane. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito bem, tudo bom. O prazer é todo nosso de poder te receber aqui. Bárbara. E você foi muito bem recomendada, Imagina. Não só como pessoa, mas pelo trabalho que você já vem desenvolvendo nesse pouco tempo. Obrigada. Na Santa Clara, e queria entender melhor. Você vê, nós temos aqui o nosso setor, aqui quem trabalha basicamente, é o conceito do out of home, né? Perfeito. E você conviveu com o out of home do passado, que no Brasil era quase que só outdoor, com um pouquinho de painel, estrada, etc. tal. A gente subiu e caiu da ponte, porque virou uma zona, a cidade tinha que parar mesmo. Teve um freio de arrumação, tirou tudo do ar e depois gradativamente, não só foi surgindo, do subterrâneo a mídia digital out of home, aqui, ali, com uma cara muito específica e mais recentemente, com base em São Paulo, mas já estava acontecendo em algumas partes do país, o florescimento do mobiliário urbano. Perfeito. E como é que você vê esse processo todo? Foi muito interessante, porque eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo como cliente, em grandes anunciantes, e como agência. E a gente teve o auge, consegui fazer grandes formatos, consegui fazer campanhas de altíssimo impacto nas ruas, em São Paulo e fora de São Paulo, no Nordeste, muita coisa. Isso era basicamente outdoor, naquele momento? Muito outdoor e muito painel. Painel também. E muito projeto especial. Coisas que depois até na cidade de São Paulo contribuíram para o fim, que achavam um lugar que tivesse com tapumes ou que tivesse deitado, vamos colocar um anúncio aqui. Isso era muito comum. E aí cada esquina que você olhava tinha uma marca, um anunciante diferente. Invasivo exageradamente. E a gente tem um pouco, né, de meia-culpa, né? O meio com os anunciantes, com as agências em conjunto participaram nisso. Também, com os veículos, exatamente, né? Todo mundo junto. E aí, quando isso acabou, e foram dois fenômenos, né? Ao mesmo tempo que essa restrição em São Paulo, o florescimento de outras oportunidades. Em São Paulo demorou um pouco mais, mas ao redor do país. Então, isso gerou muita oportunidade de comunicação, gerou uma dificuldade nova para o mídia, um desafio para o mídia, que é pensar qual é o formato, qual é o modelo, qual a localização, qual é o planejamento que vai dar a melhor entrega de resultado a um brief do anunciante, né? Primeiro a gente pensa se a mídia exterior compõe no mix de e-mails ideal para responder àquele brief. Isto posto que a mídia exterior está lá, e muitas vezes está, muito frequentemente está, porque ela faz todo sentido, mídia exterior hoje é um monte de coisa, né? Você tem grandes formatos, pequenos formatos, proximidades, grandes landmarks. Como planejar? Qual é o melhor quantidades e tipos, e mix mesmo, para entregar a melhor relação? Então, tanto do lado da agência como do anunciante, foi muito interessante ver essa passagem e um desafio de aprendizado contínuo. Para os anunciantes que tinham um modelo, eu quero X pontos na praça tal, isso era padrão. E isso agora não faz mais necessariamente sentido. Porque ganhou um conceito de roteiro. O roteiro supera isso e entrega uma coisa muito melhor, né? Exatamente, porque você já tem uma frequência, você tem uma cobertura estabelecidas. Ao mesmo tempo, a discussão muito interessante que eu tenho com vários veículos é, para esta campanha específica, talvez o roteiro básico não me atenda, não enderece. Então, está muito interessante como a gente pode ter discussões e tem essa abertura e tem essa possibilidade de achar, além do roteiro, que é a entrega que é
garantida, que é grande, que é relevante, com as possibilidades que vou entregar para coisas específicas, para projetos especiais, para entregas determinadas. No imobiliário urbano, quer dizer, que já Isso, tem um roteiro, você pode dizer, urbano. não, pelo meu perfil eu preciso de mais alguma coisinha assim, e eles flexibilizam. Pelo perfil da audiência que eu estou buscando, ou às vezes por projetos especiais, eu preciso no varejo, eu preciso identificar uma loja, eu preciso fazer um roteiro de compras. Ao mesmo tempo, já tem roteiros que já são temáticos, que também é muito interessante. Farmácias, né? Eu tenho um grande anunciante que é da indústria farmacêutica. Tem um conceito de geoprocessamento também embutido aí que pode funcionar maravilhosamente completamente bem. Diferente, que é muito relevante. E aí vem o outro desafio, que é o desafio criativo, né? Porque os criativos hoje, por volta dos 30 anos, viveram um hiato de vivência mesmo da mídia exterior, aqui em São Paulo. Alguns mídias também, né? Alguns mídias também. Então, hoje, e é muito interessante a iniciativa que as empresas de mídia exterior estão fazendo para ajudar, para ensinar a indústria, o mercado, os anunciantes, os mídias e os criativos. Do ponto de vista de criação, o que funciona, o que não funciona. Exatamente, que no da nosso leitura, caso, não da leitura. Digital, que pelo fato da maioria não ter áudio, precisa de uma linguagem muito específica. Completamente diferente. Não é um corte do filme necessariamente que vai para o ar. Qual é a informação relevante? E você está num momento especial. Que informação você quer passar naqueles 20 segundos, 10 segundos que a pessoa está prestando atenção fixamente na sua mensagem? Isso é importante. Então, o meio e a mensagem mais ainda ficam próximos e constroem posicionamento. A gente acredita muito nisso, que o meio, a mídia também constrói posicionamento. Então, e hoje também o imobiliário, toda a mídia exterior vem caminhando numa entrega de qualidade muito superior ao que acontecia anos atrás. Você acredita, deixa eu te cortar um pouco e a gente Claro. volta. Você acredita que o teu papel na agência, em relação aos clientes, no momento, é quase que vender essa ideia de que o out of home mudou e você precisa entender que ele é isso e precisa usar mais? Ou você acha que isso já está percebido e que agora é só ter a oportunidade de programar mais? Tem muita educação. Muita educação porque hoje, muitos dos clientes, especialmente os clientes de São Paulo, conhecem uma realidade aqui. Conhecem relógio, conhecem ponto de ônibus, uma outra coisa além disso. E eles estão gostando das novidades daqui? Gostam muito. E são muito provocados. É muito legal ver a campanha legal. na rua. E eles chegam, pô, eu vi a campanha, eu também quero, como é que faz? Quer dizer, a concorrência, o concorrente Ajuda empurra muito. ele para dizer... O mercado todo anda, né? Se ajuda a movimentar. Com relação da mesma a outras... forma que televisão, né? Quando ele vê o comercial de certeza. televisão dele não está, ele fala, olha, tem alguém roubando meu share, né? Com certeza. Então, isso, na verdade, tudo ajuda a educação. E a gente tem que ter preparado, aí o desafio do mídia, está preparado a responder por que sim, por que não, qual a melhor solução para aquele brief. Quando você sai de São Paulo, que as possibilidades são muito mais vastas, aí tem uma educação muito grande. Porque o cliente muitas vezes já chega com uma ideia pronta, eu quero isso. Talvez não seja a melhor solução. Existem possibilidades. Às vezes às vezes a gente constrói em cima da ideia do cliente e faz acontecer. Mas tem uma questão de educação e de questionamento. Eu trabalho muito com a minha equipe perguntando por quê. Por que a gente está propondo isso? O que isso agrega para o brief do cliente? Para a solução do problema que ele tem de negócios? Porque ele nos procurou para fazer uma comunicação, porque alguma questão de negócio está envolvida. E a nossa função tem que resolver e endereçar a questão de negócio do cliente no fim do dia. É isso que leva o nosso negócio para frente. Então, sempre questionar. Não existe uma resposta pronta, não existe uma fórmula pronta. Mas hoje a gente tem muito mais elementos e muito mais informação para entregar uma resposta melhor com resultados mais consistentes. Você lembra também que no passado, boa parte das vezes, a indicação do outdoor vinha praticamente direto com a criação. A criação sabia, sentia aquilo e era até o sonho que ele tinha de ter uma peça daquele tamanho nas ruas, Perfeito. etc. Você sente que a criação hoje das agências, da tua agência, já tem essa ligação, já percebe isso? A gente tem um processo muito próximo com a criação. Eu tenho um privilégio de trabalhar de mãos dadas bem pertinho, tanto da criação quanto do planejamento da agência. Então, a gente troca muita ideia e bate muita bola durante o planejamento, durante o processo criativo, planejamento de mídia e comunicação. Então, a gente sugere grandes pontos e diz por quê. Né? Recentemente, a gente botou uma campanha para um cliente e falava, para essa comunicação eu preciso ter um landmark, eu preciso ter um grande ponto, que eu fique dali durante bastante tempo, um tempo significativo, para demarcar e realmente reforçar
o ponto que a gente está querendo fazer com a comunicação. E em cima disso eles criaram um formato enorme que iria ter durabilidade. Porque também formato grande é bacana, mas custa caro produzir. Então, tem que ter uma consciência de negócios, de gestão de verba, para não ser leviano nessa hora, da ideia ser mais importante do que o resultado como um todo. E se tiver produzido, tem que render também, senão vai ser um desperdício absurdo. Né? Exatamente. Então, eles trabalham muito junto e quando a gente lança a ideia do formato grande, eles piram, né? Adoram, é uma delícia fazer. E aí, o desafio do formato pequeno, o que está dando para eles um grande aprendizado bacana que está acontecendo agora, é a multiplicidade. Com formato pequeno, como você tem muitos pontos, você pode brincar com a comunicação, você pode contar uma história na mídia exterior. Mas isso é um sonho que nós temos, sonho que nós, enquanto associação, temos, que é essa ideia. Quer dizer, há tempo que a gente sabe que as agências tentam fazer a jornada do consumidor, etc. Tal. Mas não adianta você pegar a mesma comunicação e colocar na academia não sei o quê, porque o ambiente, o mood da pessoa é diferente. Perfeito. E vocês estão pensando nisso? Exatamente. Pô, fiquei até arrepiado, porque a gente sonha com isso, é verdade. Isso é uma coisa muito legal. Por estar muito perto da criação, a gente fala, olha... E sempre o desafio do mídia, de novo, é porque tem que ter uma função no mix de comunicação, a proposta do meio. Então, se estamos utilizando mobiliário urbano, qual é o tipo de comunicação? Aquilo é impacto, proximidade, é ver muitas vezes na rua aquela comunicação. Eu estou fazendo uma comunicação que é backbus, que é uma coisa que está movendo, circulando pela cidade. Qual a função disso? Como é que esses dois itens vão se conversar para construir a comunicação final do anunciante da campanha que está na rua? A gente conversa bastante sobre isso. Que bom, que ótimo. Você também, bom, só recuperando aqui, nós estamos conversando com a Miriane Schmidt, que ela dirige a mídia da Santa Clara. E o que é interessante, por isso que eu vou puxar esse assunto com você agora, Miriane, você tem toda uma experiência grande do ponto de vista de anunciantes, né? Tem muita experiência aqui com anunciantes ligados à bebida. Não vou insinuar nada, mas são clientes extremamente profissionais, por isso que é interessante também. O que você nota claramente, digamos, na tua saída de anunciante para a agência, o que você está conseguindo fazer hoje na agência que quando você estava em anunciante você gostaria de resolver e que não conseguia, digamos? Perfeito. Esse é um desafio muito interessante. E quando eu fui para Santa Clara, teve muito essa conversa. O que trazia essa experiência de anunciante para a agência? Eu acho que o grande desafio que eu estou querendo implementar com a minha equipe, e a gente já está começando a fazer, é ser realmente um parceiro consultivo, estratégico dos clientes. Não precisa de grandes profissionais para fazer um plano de mídia básico como sempre foi feito. X inserções no canal tal, em revista tal, tanto. Isso é muito básico. Isso tem no estoque, né? Tem no estoque, você tira, não precisa de grande. O desafio é, entendendo o negócio do cliente, tendo essa visão de negócio e dos objetivos que ele quer alcançar, qual é a solução que vai entregar a comunicação que vai endereçar esse ponto, que vai endereçar os KPIs dos clientes. Então, o meu desafio para a minha equipe e o que a gente tem tentado construir na Santa Clara é isso, é um processo de consultoria, de pensamento estratégico, que é também a cara da agência. A agência toda tem essa cara de parceiro estratégico, consultor de negócio dos clientes. E isso na mídia é super importante, porque no fim do dia é a maior parte do investimento. Acaba sendo gerenciada pela gente, pelo departamento de mídia. Então, um pensamento que leva em conta objetivos claros, medição de resultados, atingimento de metas, a gente acredita que faz toda a diferença para a entrega dos resultados dos nossos clientes. Agora, puxando de novo o assunto do out of home, que experiências você já tem interessantes na agência para comentar que vocês fizeram, seja específica, digamos, vamos supor, não sei se tem uma campanha só de out of home ou no cruzamento com outros meios? Ainda está muito cedo, eu estou lá há 3 meses, então agora as coisas estão saindo do forno. Mas pode ser também o que você tem notado na rua que você acha interessante, que vale destacar. Eu acho que essa coisa da concorrência e dos anunciantes olhando uns aos outros na rua é interessante, eles trazem e questionam. Uma outra coisa que eu gosto muito, eu incentivo muito aos veículos que conheçam os anunciantes, que vão visitar, que nos ajudem em parceria a ensinar os anunciantes a utilizarem melhor os meios, a utilizar melhor seus recursos. A gente faz isso junto
E tem resultados muito interessantes. A agência levando e os veículos levando conhecimento, a gente consegue ter resultados de muita eficiência. Então, a gente já tem feito esse trabalho de aproximar os anunciantes também dos veículos. A gente está fazendo todo um trabalho de pensamento estratégico de por que a mídia exterior e por que cada um dos meios, por que mobiliário urbano, por que mídia digital out of home, por que painéis, por que outdoor. Todos têm uma função e um objetivo claro. A gente está fazendo trabalho também de rentabilização, porque nesse momento de dificuldade econômica tem que pensar com muito cuidado no dinheiro do cliente e como fazer isso render mais para que não exista menos investimento. Então, eu preciso fazer esse dinheiro acontecer muito mais, não só em negociação, como em eficiência de mídia, fazer campanhas que deem resultados. Tudo isso a gente está colocando na rua em 3 meses. E campanhas fortemente em mídia exterior. A gente acabou de propor uma campanha que ia ser basicamente mídia exterior com digital. E o cliente ficou primeiro um pouco espantado, né? No primeiro momento, mas não vou ter televisão? Não, para essa campanha a gente acha que esse mix resolve, porque você vai ter proximidade através da mídia exterior do mobiliário urbano. A gente, alternando períodos e meios diferentes, dá uma sensação de mais volume, ou seja, rentabilização do investimento. Porque está o tempo todo convivendo com aquilo. O tempo todo no ar. E com o digital você complementa com a segmentação. Então, ao mesmo tempo, eu tenho, por um lado, uma segmentação, de algum modo na mídia exterior, mas muito no digital, e volume, impacto, relevância na rua, perto dos clientes. Tomara que dê certo, né? Tamo, já respondeu ou não respondeu ainda? Eles ainda estão pedindo alguns ajustes, então, mas nós vamos para a rua. Se o teu cliente estiver assistindo, eu achei essa estratégia extraordinária. Certamente não é por isso que ele vai tomar a decisão, mas é interessante como o raciocínio fora da caixa, fora do padrão e como tem potencial e, evidentemente, você só vai saber isso através de cases, explorando, digamos, essas possibilidades. Isso é uma outra coisa interessante que a gente tem desafiado bastante os nossos clientes a experimentar um pouco, a sair um pouco da caixinha. Nesse momento onde o dinheiro está mais restrito e as pessoas estão mais angustiadas, é um pouco mais difícil. Ao mesmo tempo, a gente pede, me deixa testar com um pouquinho. Se o resultado for bom, você tem uma oportunidade gigantesca. E se não for bom, não vai ser ruim, não é que não vai dar resultado, mas se não for sensacional, você não vai ter uma grande perda desse investimento. Mas o potencial de resultado é muito grande. Então testa, faz uma campanha diferente, usa um meio diferente, vai para a mídia exterior, testa uma quantidade de pontos mais significativa, em vez de ficar tímido com 2 ou 3 pontinhos. Né? Porque tem essa briga, mas essa quantidade está boa, faz direito, faz relevante, faz uma campanha consistente, põe um conteúdo importante que enderece a atenção que o negócio precisa endereçar para a gente alcançar resultado. Hoje você acha que... Qual que é o papel básico do out of home na comunicação? Aonde ele está acrescentando, aonde ele pode ser o diferencial? De novo, depende, né? Cada um dos meios. Out of home é um monte de coisa, né? Cada um, eu quebro ele dentro e cada um tem um meio, mas ele ainda é o meio que dá a grande cobertura de massa, né? Que pega todo mundo, que conversa com todo mundo, é muito democrático, tá na rua, tá na cara das pessoas e pode falar com a classe AAA até a classe D com muita tranquilidade. Mas é um ao mesmo tempo semelhante ao de uma televisão aberta e que pode ser, inclusive, complementar a uma TV aberta. Muito complementar à TV aberta. E, ao mesmo tempo, você pode dar ênfase em públicos ou regiões que mais te interessem, por afinidade ou por relevância. Quer dizer, então, é muito bacana. Tanto volume como direcionamento para aquele segmento. O que a gente tem trabalhado muito nas nossas campanhas é qual é o mix ideal de mídia exterior para este brief, para esta campanha. Não tem uma resposta certa, única, mas a gente acredita que essa relação entre grande cobertura com afinidade e relevância é fundamental. Mas é afinidade e relevância no sentido, digamos, ou do posicionamento do produto, ou do posicionamento da comunicação. Exato. Alguma coisa você vai fazer. Se é uma mulher que é ativa de tal jeito, então academia, não sei o quê. Perfeito, exatamente. Exatamente. Não é só uma mídia exterior.
o mobiliário urbano tem uma função. Mesmo entre relógios e abrigo de ônibus, a gente entende que tem coisas que cabem melhor na passagem, cabem melhor na proximidade. E lá também tem circuito mais qualificado, coisas assim, né? Exatamente. Então, a gente tem conseguido endereçar briefs diferentes e campanhas diferentes com esse meio, e com mix dentro do meio. Poxa, isso é muito bom. Você nesse tempo que você está na agência, você também teve o tempo em anunciante, muito tempo em anunciante, você recebe muitos veículos. E do nosso setor também muitos veículos, né? Sim. Que tipo de mensagem você deixaria para eles que devem estar te procurando? Alguns muito bem informados, outros talvez nem tanto, né? Como é que eles poderiam te ajudar mais a Santa Clara a ter, digamos, poder entregar para os clientes de vocês as melhores soluções? Aprendam mais sobre os nossos negócios, sobre os negócios dos nossos clientes. Conversem com a gente, claro, trazendo suas propostas, seus projetos, mas venham também perguntar e entender as oportunidades que cada um dos clientes tem. Nesse momento de dificuldade, quanto mais especializada, quanto mais customizada, quanto melhor endereçada são as propostas, mais chance ela tem de sucesso do que simplesmente grandes pacotes que são lançados para o mercado como um todo. Então, quanto mais a gente for conversar... mais personalizado, mais digamos. Personalizado. Tem que ser alguma coisa que você diga, cliente, Feito eu vou chutar. mim. Cliente, você tem um automóvel, tem não sei o quê. Veja como isso é adequado para o teu segmento. Exatamente. Quanto mais adequado, quanto mais especializado, maior a nossa chance de sucesso em implementar essa proposta e ela ir para frente. A gente também tem tido muito sucesso com os veículos de mídia exterior em levar os projetos para eles. Os criativos pensam em alguma coisa, ou a gente na mídia imagina alguma coisa, chama os veículos e desenha a 4 mãos. Isso é sensacional e eu queria mandar a mensagem de continuem fazendo isso, isso é muito legal e aumenta muito a nossa chance de fazer mais e mais e mais negócios. Bom, Miriane, foi ótimo, muito obrigado. Ajudou bastante. O que nós estamos querendo é exatamente isso, entender e você trazer a tua experiência, o gás que você está na Santa Clara no momento ajuda bastante a gente a tentar, digamos, organizar o meio e trazer, digamos, alternativas para o mercado. Então, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, foi um prazer dividir essa experiência e contar um pouco mais para vocês e fazer o meio crescer, o nosso negócio prosperar. Que bom. Então, eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu. Esse é o Caminhos Online. A gente volta não nesta terça, na outra terça-feira, não. Uma terça sim, uma terça não. Quero muito agradecer o Terra, que nos recebeu tão bem aqui. Agradecer também a Atmo, onde fazemos a pós-produção. Ao pessoal do Sambatec, que viabiliza o nosso sinal para o satélite. Lembro que esse programa, como todos os demais, estão na nossa videoteca, não sei se é esse o nome, que fica dentro do site com todos os programas. Muito obrigado e até a próxima.